a conversa é sobre mídia evangélica, informação ou manipulação. Na minha visão, toda mídia evangélica, ela tem que informar e não manipular. A partir do momento que você manipula, você deixa de ser evangélico. Quem pode manipular, e ainda quem manipula foge da verdade, é aquela que não tem compromisso com Deus, é mundano. É entregues a todos os tipos de corrupção do seu coração. Mas se é uma mídia evangélica, ela está para apresentar os fatos, está para apresentar a verdade e não distorcer a informação. A partir do momento que você distorce a informação, você está manipulando e sendo infiel com a verdade. Então, assim, o Espírito Santo, ele não usa de manipulação para convencer ninguém. Ele usa da verdade para convencer. Quem usa de manipulação são pessoas que usam a verdade e torcem a verdade ou usam da verdade para o seu bem-prazer, para o seu próprio bem. Por exemplo, um pastor que pega um texto bíblico, um pregador que pega um texto bíblico, torce o texto para o seu benefício, ele é um manipulador. Ele é um manipulador. Um pastor que negocia oração sobre dízimo, se não der dízimo eu não oro, ele é manipulador. Eu vou te provar biblicamente. Não existe nenhum texto bíblico, e me aponte um, que se eu não ofertar ou não dizimar, eu não mereço oração. Porque Jesus disse, orai pelos nossos inimigos. Se eu oro para quem me faz mal, eu vou deixar de orar por alguém que não devolveu o dízimo na igreja? Igual foi dito aqui. Eu ouvi essa fala. Ele não ora! Ele não ora! Ele não ora! Ele não ora! Assim, Jesus orou por Judas, que roubava. E o chamou de amigo, né? Não, vem cá. Lavou os pés de Judas, que ele sabia que ia vendê-lo. Eu não vou orar? Judas roubava. E Jesus orou por Judas. Agora, porque o irmão não dá o dízimo, eu não vou orar por ele? Você está vendo o nível de pastor que temos? Você está vendo o nível de líderes que temos? O que você espera de uma igreja que um líder bate na mesa e diz que quem manda na igreja sou eu? O outro que diz que não ora porque não devolve dízimo. O outro que diz que se você não pegar o envelopinho e trazer R$100, você está debaixo de maldição. Que tipo de igreja que você acha que você vai ter? Se Deus deu pastores à igreja, eu acredito que a partir desse momento, esse pastor que o próprio Deus entregou à igreja, ele estando sob a orientação de Deus, é ele que manda na igreja. Então Sim. Ele pode dizer, eu mando na igreja porque eu estou sendo direcionado por Deus. Se Deus o deu para a igreja, é ele que manda. Aqui na visão, você está pastoreando uma igreja. Abaixo de Deus, quem é que manda lá? Quem é que coloca líder de departamento? Quem é que tira líder de departamento? Então, é que assim, é que assim. Manda. É que assim. É que não é esse nível de manda usado. É o nível autoritário. Ele tá tão acima do bem e do mal que ele não dá satisfação à igreja. Ele tá tão acima do bem e do mal que ele escolhe para quem ele vai orar. Você é pastor? Mas na visão do senhor, um não dizimista merece satisfação do pastor? Merece satisfação quanto entra? Merece transparência da igreja se o cara não é dizimista? Eu devo satisfação para quem é dizimista, para quem é fiel. Aí sim, eu devo satisfação e transparência para aqueles que fazem parte do corpo. Aí. Agora, quem não faz parte do corpo, não merece satisfação nenhuma, não. Entendi. Então, se o irmão não devolve dízimo, ele não faz parte do corpo. Não, eu tô falando daquele... Por exemplo, se o cara não devolve o dízimo, para que ele quer saber o que está sendo feito com o dízimo? A igreja é transparente? Precisa ocultar alguma coisa? Não precisa ocultar para a membresia da igreja, não precisa. Mas porque e nem para o Ministério Público, se acaso for procurado. Mas ele é membro da igreja. E porque ele não devolveu o dízimo, ele não pode saber de nada da igreja. Se ele é membro da igreja... Aonde que se encontrou uma base bíblica para tal coisa? Se ele é Quando membro... Paulo dava relatórios, ele dava relatórios só para quem ofertava ou para quem não ofertava? Porque ele deu relatório da igreja da Macedônia para a igreja de Corinto, que ninguém ofertava. Você quer ler o texto ou não? Eu sei desse texto, ele dá o relatório para a igreja de Corinto como uma lição de moral. Vocês estão aí querendo, negar de nos dar oferta para mim, para Barnabé. Eu tô pegando das outras igrejas para ajudar vocês. Você não é dizimista, eu sou pastor. Aí você fala assim, pastor, quanto que tá entrando? Irmão Fábio, tá entrando aqui
14.320 reais. Poderia estar entrando mais se o irmão estivesse cooperando aqui também, mas o irmão não tá. Tá aqui o que tá entrando. Seria mais óbvio fazer isso? E você seria mais inteligente? Não, você não vai saber de nada aqui. E aquele irmão Porque na maioria do... sabe? Pastor Carlos Eduardo. Sabe que eu perguntei pro Otávio quanto tá entrando aí? O pastor Eduardo não quis falar quanto tá entrando? Pastor Mas você viu que ele trocou de carro? Você viu o relógio que ele tá hoje? Você viu que ele tá de iPhone agora? É mais fácil isso? Tá aqui, irmão, tá? Você quer saber? Tá aqui. Igreja é transparente, meu irmão. Tá escondendo o que ele quem? Tá com a ideia do Lula? Agora, 100 anos de sigilo para os dízimos da igreja. Mostra! Qual o problema de mostrar? Tá devendo quem? Tá roubando? Tá fazendo caixa 2? Mostra! Mas ele não tem que saber, ele tem que saber. Pastor Carlos, tu foi pastor de igreja, né? Fui. Tu sabe que essas pessoas não dizimistas. Eu não tô falando daquela pessoa que foi dizimista e Eu tenho uma experiência dessa pra contar por uma vicissitude não devolveu Eu o tinha um dízimo. diácono Eu na estou igreja. falando de alguém que é praticamente um afrontador. É aquele cara que se faz de oposição. Ele nunca é dizimista, ele nunca faz nada pra por isso ele. que tem que mostrar. Aí ele vai perguntar pro pastor apenas como um provocador, entendeu? pra isso ele que quer tem- saber por saber. É pra isso que você tem que mostrar. Ele é provocador? Ele é murmurador? Mostra pra ele. Tá aqui, ó. Porque ele não tem mais o que murmurar. Não, amor, ele viu. Ele tem acesso, como todo mundo tem. Tá aqui, ele tem acesso. Negar acesso é atestar de burrice. É esconder alguma coisa. Se você nega acesso, Otávio, quanto você tem na carteira aí? Se a sua esposa assim, Otávio, você desse celular. Não, não tem nada, não. Então por que eu não pode ver? Se eu fizer isso aí, que ela quer ver mais ainda, entendeu? Então você tá devendo. Então quando eu nego acesso ao irmão, sendo dizimista ou não, o James fala, pastor Eduardo, quanto que entra na igreja? Vem aqui, irmão, senta aqui. Irmão, senta aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o desse mês. Ó, comprou esse aqui, R$10, é uma agulha que nós compramos. Isso aqui é um sabonete e tal. Pronto. Ele vai falar o quê? Vai perder o argumento. O Carlos Eduardo roubou. Mas o irmão, ele mostrou pro irmão? Mostrou. Tinha alguma coisa lá errada? Não. O problema é que essa gente, pastor Carlos Eduardo, e o senhor é prova, sabe disso, que se vê, tá entrando 20 mil. Ele quer fazer cálculo, ó, 20 mil, o pastor investiu problema nisso, é dele ele tá com tirando. cálculo. Aí ele sai falando um balde quanto entra na igreja Tudo bem. e tudo. Mas Essa bom gente é que má, ele- maligna, bom que ele doente, pelo menos perturbada. saiba falando do que de fato entrou. Agora, se entrou e saiu, tem nota. Tem nota. Do que entrou, do que saiu, com o que gastou, pra onde foi. Isso é igreja, irmão. Eu acredito, Você sabia que a igreja você sabia que deve você- transparência Escuta para a isso aqui. membresia da igreja, para quem faz parte do corpo, Aham. principalmente para os dizimistas, e se acaso o Ministério Público perguntar. Então, vem Agora, cá. infiéis Você não merecem sabia transparência. que na não. Inglaterra, qualquer cidadão pode entrar na secretaria lá e saber quanto que entra numa igreja evangélica? Eu fiquei sabendo disso aí. Qual o motivo? Pra que esconder? Você quer esconder o que de quem? E só se torna igreja evangélica depois de um tempo que é ONG, né? Pronto. Você quer esconder o que de quem? Não é uma entidade filantrópica? A gente não exige que o governo mostre lá. O governo não mostra que pagou 2 milhões pra não sei quem, 4 milhões pra não sei quem, 20 milhões na passeata. na Portal marcha da pra Jesus. transparência. Então, por que a igreja não pode ter portal? A igreja tem que ter muito mais portal de transparência. Ué, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade não vai mostrar por quê. O irmão não é dizimista fiel, então o irmão não vai ver nada. Aí o dizimista fiel vai querer ver. Por que o irmão quer ver? O irmão não confia no pastor? Não interessa pra onde tá o dinheiro da igreja. Ah, irmão, você é história pra boi dormir. Deixa o cara ver. Tá devendo lá. Tá aqui, irmão, não quer ver o quê? Passa o dia sentado aí com o tesoureiro aí contando o que entrou, o que saiu. Pode mostrar.